É isso aí, gente. Estamos de volta rapidamente, né? Como eu falei, o nosso último bloco promete, né? Tá todo mundo reunido aqui. Olha que bonito que tá o estúdio. Olha aí, bota aí. Eita, eu gosto assim. Gosto com a casa cheia, né? E só a cabeça brilhante aqui pensando, melhor ainda, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o pastor Tiago, que está aqui com o Kleber, né? Nossos bate-papos comuns da quinta-feira, nós temos hoje acontecendo uma audiência pública bastante importante, né, Vanderlei? É uma audiência pública sobre essa questão do pedágio, da questão da rodovia concessionada, está acabando o contrato da CRT, a previsão do pedágio entre os córregos ela é uma previsão contratual, e a Câmara está organizando uma audiência pública para discutir essas questões, né, Vanderlei? É importante que a sociedade conheça, pelo menos, essas questões, para depois não falar, ih, que surpresa, tem um pedágio aqui dentro da minha casa. Nesse momento existe uma empresa contratada pelo NTT que está fazendo um levantamento das necessidades da rodovia e das possibilidades que vão nortear a próxima concessão. A próxima concessão já está em andamento. Sim. Então essa audiência pública é para discutir com a cidade as possibilidades, não só da volta do pedágio do posto de cobrança de Três Córregos, como a instalação de mais um ou dois ao longo em direção a Além Paraíba, e talvez até de mais um ou dois em direção ao Rio de Janeiro, porque esse conceito de poucos pontos de cobrança na estrada, que é muito bom para a concessionária, mas é ruim para quem está usando, né? É bom para o concessionário porque tem custo para manter um posto daquele operando. Inclusive, mais ainda quando tem um posto de polícia do lado tomando conta do posto de pedágio. Né? Fazendo a segurança particular do posto. Mas, de qualquer forma, essa discussão ela é agora. É agora que essa empresa vai encontrar a reação das comunidades por onde a rodovia corta e que pode estar previsto lá na concessão as possibilidades para as empresas, então, para os consórcios disputarem o preço para ter o privilégio de mais um período, né? Talvez de mais 25 ou 30 anos. Parece que foi ontem, mas já tem 25 anos, 23 anos da RT, né? E nós estamos no mês de março. É exatamente em março de 2021 que acaba o contrato da CRT. E em março de 2021 já tem que ter outra empresa, outro consórcio prontinho para assumir, mas assumir dentro de uma outra realidade. Novo preço, novas possibilidades de posto de cobrança, tudo isso vai ser discutido agora, ao longo dessas discussões que estão ocorrendo. E a população tem que entender que tem que participar dessas discussões. Depois vai ficar falando assim, ih, não sabia. 19 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, o conhecido teatro. Salão Nobre não tem mais, agora é teatro, né? Teatro nobre, municipal. Né? Teatro aquele salão daquele cheiro, aquela minhaca lá. É um salão muito ruim. Uma hora vai ter um prefeito que vai arrancar aquele monte de coisa ali, transformando de novo no Salão Nobre, né? Arejando, né? Tirando aquele ar-condicionado que não funciona. Aquelas janelas lindas, né? Aquela coisa feia. No que dá. Antes da gente bater nosso papo também, vamos pegar uma foto bacana que o Vanderlei separou. Essa é sensacional, né? Quinta Lebrão. A Quinta do Lebrão, né? É a Quinta do Lebrão. Né? Olha que beleza. Essa aí é a Quinta Lebrão. Um bairro que surgiu lá nos anos 80, né? Já tinha uma invasão lá de antes de 80, mas até 80 ainda era. Até o final dos anos 70, ainda era uma propriedade da União, e onde havia os agentes que tomavam conta, para não ter mais ocupação, mas aí o político tomava conta do agente e o eleitor tomava conta do político, e aí o agente. Deu no que deu, né? Mas a semana teve a prefeitura lá, o prefeito nos bairros foi lá fazer política, não é né? esse nome não, Vanderlei. Não, ele prefeito não gosta itinerante, ele não gosta disso não. Embora ele use os mesmos secretários. Prefeito no bairro é Jorge Mário. Embora ele use é prefeitura presente. Embora ele use o mesmo projeto do Jorge Mário em 2010. O mesmo idealizador. E a metade do secretariado. Posso fazer uma pergunta? Não, eu tenho que fazer uma pergunta pelo seguinte, como eu estou aprendendo sobre política já tem 3 anos, não consegui aprender nada. O seguinte, essa história que o prefeito pega os secretários e vai para um bairro, vai escutar a galera toda, mas eu não entendi direito. Isso daí não é papel de vereador?
Não, mas o vereador está junto. Também vai todo mundo junto. Toda ação política é assim, vai vereador, vai todo mundo junto. Só não vai a máquina para passar no asfalto, só não vai o médico para estar no posto de saúde. Esse não vai junto. Mas sabe por quê? Político vai um monte. Mas não, porque também, peraí, aí também não dá para pedir as duas coisas, né? Porque está todo mundo na rua, nos bairros, conversando com todo mundo. Quem é que fica, então, em casa, trabalhando para poder resolver o problema? Eu não sou contra isso, não. Principalmente para um prefeito que não conhece a cidade. Um prefeito só conhece a reta e o palácio da prefeitura. Então, no momento que ele vai num bairro, ele vai tentar... ele vai saber que existe um bairro chamado Quinta Lebrão, em Teresópolis. Vai conhecer alguma liderança de lá. Vai experimentar... Bom, não experimenta muito, porque ele vai chegar de carro até a porta do local onde ele fica e vai despachar ali durante 2, 3 horas, que o prazo era 3 horas, e vai embora. Até porque, em 3 horas, ele não percorre o bairro nem de carro, e é um bairro pequeno. Quinta Lebrão é um bairro de apenas 10 logradouros, e o prefeito, é curioso isso, o prefeito fez esse evento fechado numa rua chamada 21 de Abril, que é o que nós mostramos aí. As três imagens mostram bem. 21 de Abril. 21 de Abril é essa rua que está aí passando, né? Se a gente voltar na imagem anterior, -1, e depois a primeira, -1. Está aí, -1, está aí a rua, dá para perceber ainda, essa rua é até grande, uma rua não é pequena. Essa é a 11ª rua do bairro Quinta Lebrão, que ainda não existe. Não existe, ela não está na lei de organização da cidade. Beleza. Então ela só existe para os moradores de lá. A rua... Ele podia começar legalizando a rua. A Quinta Lebrão ela tem 3 estradas, chamada Quinta Lebrão, Marta e 6 de Julho, 4 ruas, que é Tancredo Neves, Manuel Siqueira Viana, Álvaro Paná e 25 de Dezembro, são as 4 ruas, e 3 servidões, Tancredo Neves, Deolindo Pacheco de Medeiros e 3 irmãos. Esses são os 10 logradores, mas na verdade tem uma 11º logador, que é a rua 21 de Abril, que está em boa hora de um vereador legalizar a rua, né? Poxa vida. Já que o prefeito esteve lá, está na hora de dar um nome. Até a partir da legalização, você consegue acertar a questão da conta d'água, a conta de luz, o correio, né? Isso é tudo meio que de boca. Na verdade, a 21 de Abril está na realidade de Teresópolis até 1974. Antes de ter um cara chamado Osíris, um prefeito chamado... que fez Roger Malhades, que fez a organização da cidade. Na grande lei, aí criou o Memorial dos Bairros, criou a organização da cidade em 43 bairros naquela época. Quinta Lebrão já existia. Aí vai criar os outros bairros. Surgiu mais uma mudança em 95 pelo Luiz Barbosa e em 97 pelo Tricano. Fizeram 2 mexidas nessa lei do Pedro, do Roger Malhades, lá de 97, eu até imagino como é que foi essa mexida, né? As mexidas são sempre muito ruins. Porque, por exemplo, pegaram um bairro que chamava Jardim Trombetas e transformaram o nome dele em Panorama, por causa do clube. O clube já acabou. E agora? Vai voltar a ser Jardim Trombetas? Então, assim, são as mudanças. Pegaram o bairro de Araras e para fazer uma média com o padre da igreja, e criaram o bairro de Fátima, aquela rua ali, mais umas 4 ou 5 ruazinhas próximas, e Araras. Isso faz uma confusão sem tamanho, porque as pessoas moravam num bairro chamado Araras e agora moram num bairro chamado Fátima. Então, ou seja, são essas mudanças que fizeram depois da grande organização de 74. Se você pegar a lei original de 1974, aí não. O cara chega e diz, tem um memorial descritivo. O bairro começa na rua tal, vai a Cumeira tal, inclusive com a vai medição seguindo, das luzes. Medição, fantástico. E não tinha GPS nessa época, não. E era tudo na mão. O cara ia lá, calculava na quantidade de passos, medindo metro por passo. Tá vendo? Ora, era assim que funcionava. Se tu falar isso pro prefeito, tu vai ter que medir contando passo. Ele pede a exoneração do cargo na hora. Mas eu achei curioso o prefeito fazer um evento de prefeito nos bairros numa rua que não existe. Mas vai existir. Eu acredito que alguém não deixa passar nada. Preste atenção, quanto fica difícil para mim, que sou um aprendiz, de entender que um grupo de pessoas, inclusive um prefeito, foi para um lugar que não existe. Então, aí se foi para... Mas aí foi para... Aí me desculpe a pergunta, que a ignorância é mesmo. Mas foi fazer o que lá? Ele foi para lá para saber se a coleta do lixo está legal, se tem lâmpada queimada, se a escola... se tem necessidade de creche no bairro, se a escola atende a comunidade...
sei lá, essas coisas. Não precisava de ter ido lá para perguntar isso. E também não perguntou às pessoas. Mas o prefeito, você até falou uma coisa bacana, que eu acho, se você não conhece o lugar, então vá para você conhecer. Mas essa galera toda que vai junto... Ele vai para conhecer, ele foi para ser conhecido. Ele está em campanha. Ser reconhecido, então eu sei. Isso aí é campanha política. Mas e o resto da galera toda que foi? Aí os secretários vão junto. O conceito do prefeito nos bairros já foi usado em outros, era aquela coisa do PT e tal, outros governos usaram, outros governos no país, né? Teresópolis foi criado aqui em 2010. De aproximar a prefeitura e os serviços da prefeitura da comunidade. Uhum. Então, mas é que hoje a prefeitura é tão carente em atender os serviços mais mínimos, né? Que, não sei, não tem, é desnecessário, porque não precisa ir lá para saber que lá está precisando de uma creche para atender a comunidade que trabalha, está precisando de iluminação, é um bairro com certo grau de violência, porque tem muita ocupação, tem muita demanda de falta de emprego, tem muita falta de ocupação dos jovens, tem muita droga. Evasão escolar, tem tudo. Quinto Lebrão, Fonte Santa, aquela região ali tem um excesso de ocorrências policiais, tem falta de segurança, e boa parte da falta de segurança vem em função da falta de iluminação pública, que é problema da prefeitura. Que lá ainda tem um problema maior. Além de não ter a iluminação nos postes que existem, ainda tem a falta de postes e a falta de braços de luz. É uma comunidade que surgiu há pouco tempo, é um bairro de 20 e poucos anos. E a maior dificuldade de todas lá, que é a questão da regularização fundiária. Estamos falando de bairros que cresceram numa região porque você invadida. Você tem uma área que as pessoas moram num lugar que ela não tem nenhuma possibilidade, não tem nada para provar que eles são donos daquilo. Então, para regularizar uma questão de luz é complicado, água é complicado, as coisas, até para comprar crédito é complicado. Então, essa organização fundiária daquele lugar ali, e ali é interessante, porque passa pela vontade política do prefeito. Se o prefeito tem relação com o governador, tem relação com 2 ou 3 deputados federais, tem 1 ou 2 senadores, ele aperta os caras e os caras resolvem a questão fundiária ali, porque aquilo é uma terra da União, é só fazer uma permuta e aí a prefeitura pode dar o título de posse para aquele pessoal, título de posse mesmo, não é aquela malandragem que andaram fazendo em Teresópolis, não. Isso é muito importante para o bairro, são as carências talvez maiores daquele lugar ali. Bom, foi lá, ele já sabe que existe um bairro chamado Quinto Lebrão, ele já sabe que existe a questão fundiária lá, ele já sabe que a rua 20 de Abril, agora, a gente já sabe que precisa legalizar essa rua. Essa rua não existe, ela não existe em nenhuma das leis, porque é uma rua muito nova. Era antes uma servidão que era dado esse nome pelas pessoas que moravam lá. Então, agora cabe à prefeitura, cabe à Câmara legalizar essa rua, até para facilitar. Já começa a facilitar a vida das pessoas assim. Eu acho que andou para frente o governo essa semana com esse prefeito nos bairros, lá na Quinta Lebrão. Vamos torcer para que as demandas que as pessoas, por acaso, tenham apresentado, cheguem nas pessoas. Embora, eu não sei se ele conseguiu falar de 10 até 1h da tarde, se ele encontrou alguém da comunidade para poder falar com essas pessoas, que as pessoas trabalham, precisam ter ocupação, né? É um horário também é um horário meio ingrato, igual a sessão do Legislativo 10 horas da manhã, né? É para ninguém ir, né? Foi escolhido, né? Foi agora, Kleber, desse horário. Fique à vontade para fazer pergunta para o pastor Tiago, que eu sei que você está com uma pergunta engasgada. Não estava legal esse negócio aí, não? Mais 2 semanas que ele está querendo fazer essa pergunta. Tem 2 semanas, cara. Legal, rapaz, esse negócio aí. Vamos discutir urbanismo. Pensei que fosse o Obama. Obama. Não, Obama veio no Brasil. Pô. Não, eu acho que até cabe muito, né? Inclusive para os nossos políticos isso. Eu tenho questionado muito a fé, né? Essa fé customizada. Eu percebo que até um dado ponto da história as pessoas temiam, né, o pecar, entre aspas, porque seriam punidas, né, por um Deus. E essa punição eu vejo como proteção, até como controle. Então, a fé era alguma coisa que era igual para todos. Então, existia, vamos colocar assim, numa linha de produção, pecados dos quais você não poderia cometer, ponto e basta, porque você ali estava condenado. Não tinha reza que te resolvesse a coisa. Hoje, eu entendo que a fé ela é muito fácil. Eu não preciso ir à igreja, porque eu faço da minha cama de noite a igreja, eu rezo com Deus e me resolvo o problema. Tá? Hoje, inclusive, por uma pesquisa aí que saiu numa dessas revistas, aí, enfim, conhecidas, é que hoje os políticos, né, e até os presidiários, uma vez que eles rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria,
ou leia uma passagem da Bíblia, eles estão salvos e resolvido o problema. Então, quando eu, há algum tempo atrás, conversei com você falando sobre Deus está fora da moda, quem está realmente nas paradas é o diabo, e realmente nós estamos com problema, o inferno está com problema de gente. Não tem gente indo para o inferno. Porque se todo mundo está se salvando, se auto-salvando, então, para você, eu questiono, mas isso é válido? Tudo bem, a leitura de Deus, de como era feita 200 anos atrás, é óbvio que não pode ser mais hoje. Tá? Deus modernizou, né, junto com nós mesmos. Mas, espera aí, a fé é uma coisa única. Essencial. E ela é tanto essencial e tem que ser respeitada com regras. Inteligência, para mim, você é inteligente aqui, você é inteligente na sua casa. Você não é inteligente só em um lugar. Então, a fé, me parece que alguns entendem que a fé é só na igreja, sai da igreja e como se nada tivesse acontecido. Tem aqueles que lá nem vão, ou tem, inclusive, ateus que rezam. Não sabia disso, vocês sabiam disso? Que tem ateu que reza? Porque customizou, é para o Deus dele. Porque ele não acredita no Deus de fora, é só um... Eu também acredito muito que a gente tem um Deus interno, né? Feito por esse Deus nosso tão grandioso. Mas tem gente que só tem um Deus dele. Então ele reza para o Deus dele e tudo resolvido. Quer dizer, o marginal que assassina, que rouba, ele faz o sinal da cruz e, inclusive, quando volta para casa, agradece a Deus pelo trabalho dele ter sido bem sucedido. Sim. Então, que conceito de fé é essa? Então, quer dizer que todo mundo traz para si, é cômodo, zona de conforto, e é válida essa fé, customizada dessa forma? Então, Chorão já dizia, muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. A ideia da forma, e as formas que se dão, e a fé ter formas, falta conteúdo, e esse conteúdo é algo basilar. Você falou de moral, você falou de fé, falou de religião, falou de Deus. Vou tentar, deixa eu ver, a gente tem horas... Ih, rapaz, vamos lá, vamos tentar aqui. A ideia é o seguinte, quando lá atrás, lá no Gênesis, tem a provocação da serpente, e aí você pode entender, do jeito que você entender a questão do paraíso lá e da serpente, do Jardim do Éden, mas quando há uma provocação, a serpente está dizendo para Adão e para Eva o seguinte, assim, vocês sabem que se vocês comerem do fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Talvez, assim, há uma leitura muito rasa quando se faz essa percepção do texto bíblico. Pronto, o homem e a mulher comeram um fruto, pronto, e não era uma maçã, é um fruto, está dizendo, comeu o fruto e aí se tornaram conhecedores do bem e do mal. Esse texto ele tem que ser melhor avaliado. O que ele está dizendo a partir de então, vocês estão fazendo a escolha de serem produtores de conteúdo moral. Vocês vão produzir a moral. Vocês querem fazer isso. Vocês serão os produtores do conhecimento do bem e do mal. Quando Nietzsche escreve Genealogia da Moral, ele vai fazer essa avaliação, percebendo que muitas coisas entraram dentro do contexto moral, mas meramente por uma minoria aristocrática que fazia o seguinte, vamos lá, isso me é útil? É útil. Bom, é útil para uma minoria que é mandante. Então, aquela minoria mandatária, ela diz, é útil, então empurra a goela abaixo para a maioria. E aí foi feito. Pegou aquilo que era útil. O útil se tornou um hábito. E aí, se tornando um hábito, todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Quando se torna um hábito, cai no esquecimento, que aquilo dali era apenas um mero artifício de utilitário, um artifício de utilitarismo. E aí vem a utilidade, o hábito, o esquecimento e, por fim, o erro, e o erro processado de maneira contínua e constante. Nós somos produtores, e o ser humano sempre teve esse anseio de ser produtor da moral. Eu gosto muito desse exemplo, porque eu sempre gostei muito do Chaves, né? Que até hoje passa e ninguém tem problema de ver. O Chaves morava numa vila, e a palavra vilão era uma palavra que foi tomada por os moradores das cidades, que diziam o seguinte, não, quem mora na vila é gente ruim, tadinho do Chaves, do Kiko, do Nhonho, dessa galera toda. Vilão era tido como alguém ruim, mas na realidade vilão era simplesmente morador da vila. Então, tem que se fazer sim um processo genealógico da moral, ou aquela chamada do Foucault arqueologia do saber, que você percebe, vê o contexto, a percepção, isso é um porém. A questão moral precisa ser discutida. Agora, tem questões que são essenciais, e fé é foro essencial. Quando uma pessoa comete determinados erros,
e ela diz, por exemplo, pegar um exemplo aqui, 10 mil reais resolve a minha vida. E aí o camarada fala, com 10 mil reais eu pago as minhas contas, pago o meu cartão de crédito, 10 mil reais resolve o meu problema. Joia. Aí o camarada consegue esses 10 mil reais. Um empréstimo a alguém, um amigo, papagaio, periquito, tio, avô, alguém deu os 10 mil reais para ele, emprestou 10 mil reais. Passou alguns meses, o camarada de novo está devendo. E ele está dizendo assim, cara, se aqueles 10 mil reais que caíram aquele semestre passado caíssem de novo, eu resolveria o problema do meu cartão. E assim vai acontecendo de maneira recorrente. Então, esse camarada tem que entender que o problema dele não é um problema circunstancial, é um problema matricial, é um problema essencial. Ele tem um problema de foro que é um buraco mais fundo, não é um evento. O cara que ganhar 30 mil, ele gasta 40. Exatamente. Se ganhar 50, ele gasta 60. O camarada que chega e fala assim, eu ganhava 1.000 reais, aí passei por um concurso, ganho 6, não consigo viver. Ele não consegue viver porque o problema dele está na gerência que ele tem a respeito do dinheiro que ele... Ele não consegue fazer isso. O camarada que chega e diz, eu já tive 10 casamentos, pô, mas não consigo me acertar. Assim, pô, então pera um pouquinho. Então você precisa entender que tem um problema matricial aqui. Existe um problema seu, um problema que você não consegue se adequar ao outro. E aí a gente vai caminhando por essa situação e percebendo o seguinte, como seres sociais, Jesus vai resumir de uma maneira perfeita, simples, sem ser simplista, dizendo o seguinte, não precisa decorar os 613 preceitos da Torá, do Pentateuco. Faz o seguinte, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus se torna, a partir da relação, da experiência que ele vem, desses 3 anos que ele vem na humanidade, ele se torna não só um mediador entre Deus e os homens, como está no texto bíblico, ele se torna o horizonte de mediação nas minhas relações com o outro. Então, quando eu olho para o outro, a mediação da minha relação com o outro tem que se passar por Jesus. Um exemplo, é como se eu dissesse, Jesus, vai lá e manda aquele cara aí catar coquinho. Aí Jesus vai olhar para mim e dizer, pô, tu tá de brincadeira. Tu vai tratar o cara desse jeito. O cara já está todo arrebentado. Quando eu percebo Jesus como meu horizonte interpretativo e de mediação na relação social, eu percebo que tem determinadas coisas que eu tenho que ter freio. E aí a minha fé ganha muito mais do que um âmbito religioso, do que um âmbito eclesial, de ir à igreja. É uma fé social, é uma fé de construção de pessoas, é uma fé que me constrói no outro, através do outro, e eu construo o outro através de mim. E aí a coisa vai tomando diversos teores. Então, assim, se Deus não existisse, tudo seria permitido, não foi o que o Dostoiévski botou na boca do irmão Karamazov? A ideia é, já que Deus é amor, então se o amor não existisse, tudo seria permitido. Então os meus horizontes de convivência, de relação, têm que passar pelo crivo do amor. E se eu tenho desamor na minha relação, se o amor não existe, tudo é permitido. Mas para o amor eu não preciso de doutrina? E a minha doutrina não é uma questão social? Não é uma relação social? Não, porque quando você fala de Foucault, quando você fala de Nietzsche, tá? Que nós vamos falar principalmente Nietzsche, que fala sobre a moral, e que vem Freud, e que destrói isso, né? Desconstrói isso, porque, na verdade, a moral se entende como a neurose. Tá? O que eu gostaria de entender é que, na potencialidade humana, a gente pode subdividir, e ela é subdividida, as potencialidades, e entre elas está a transcendência, da qual nenhum deles... Tá? Quanto filósofos realmente aprofundaram. Sim. E aonde entra a fé. Tá? E o eu acreditar em alguma coisa. Quer dizer, eu tenho a primeira vitalidade, a segunda a afetividade, a criatividade, sexualidade e transcendência. São 5 potencialidades. Essa potencialidade da transcendência, está nela a fé. Eu tenho, preciso, isso é nosso, tá? É intrínseco, sim, a necessidade de crer em algo maior. Mas sem a doutrina, como fica? Porque até um dado ponto existia uma doutrina que te levava com mais disciplina a essa fé e ao amor também. Porque hoje, quando se fala da liberdade do amar, é uma coisa que eu estranho um pouco. Porque o próprio amor ele tem que ter disciplina. Tá? Isso eu falo o amor, inclusive, entre nós. O que o Kleber está falando é que essa nova realidade customizada da fé, ela acaba fragilizando a transcendência. Ela faz com que a transcendência, que exige disciplina, esteja fragilizada. Sim, mas convenhamos que isso daí é um produto de uma sociedade de mercado que pensa só no indivíduo, e o indivíduo como si, para si, e perfeito, fechado nele mesmo. Eu desculpa aos meus irmãos ateus, mas essa divindade sua, pessoal, ela é um ídolo que
está em cima de alguma coisa que um dia vai cair. Ele é muito fragilizado, porque eu não consigo me abastecer, eu não consigo em mim abastecer. Mas, Tiago, é fragilizado quanto aquele que vai à igreja aos domingos, ou aquele que acredita que leva a igreja para sua cama. Ok. É tão frágil quanto. Eu não entro em discussão, e eu gosto muito de falar do ponto que eu estou. Eu sou cristão e posso falar de todas as mazelas que o cristianismo tem. Sim. As mazelas desde o momento que o cristianismo foi e empenhou guerras para dizer que Jerusalém era nossa. História é essa, que Jerusalém é nossa, mata muçulmano, acaba com todo mundo. História é essa, não existe isso. Agora, essa questão crítica e autocrítica, eu preciso entender que existe divindade que a gente constrói e que são divindades que são completamente vulneráveis, que perdeu o sentido do sagrado. O sagrado, na realidade, é a percepção daquilo que tira o fôlego, que te dá um suspiro, de você parar diante de algo majestoso como uma natureza e você falar, cara, sem palavras. É a contemplação. Exato, para mim. E aí, às vezes, indo para o cenário religioso, tem um momento chamado momento de adoração. Que os cânticos são entoados, e que às vezes existe uma coisa muito mecanicista, muito robótica, muito faz isso, levanta a mão, abaixa a mão, joelho, levanta, sabe? Que parece uma coreografia que tu não sabe, caramba, agora o que eu faço? Tu não sabe a coreografia do negócio? Agora, no fundo, a adoração nada mais é do que uma reação instantânea e natural àquilo que é grande, belo, que tira o fôlego, que você olha... Caramba, cara, que negócio é esse? Tu não tem palavras para expressar aquele tipo de coisa. Então, o sagrado é essa percepção, é como dizem os judeus, Deus está no detalhe. É a percepção de um detalhe que tira o fôlego e você fala, eu não fui à igreja e nem sou da igreja, mas isso daqui me fez tirar o fôlego de uma maneira que me fez ter sentido na existência. Tem algo mais nesse negócio chamado vida. As músicas que têm a questão da mensagem, né, cristã, tem esse poder, né, de transcendência. Né? Sim. O sujeito ouve a música e fala, opa, isso aí mexeu comigo. Né? Se mexeu, é sinal que você acredita. Nessa... E a transcendência tem que estar no horizonte do humano cotidianamente. Sabe? A transcendência é vista como uma coisa tão distante. E aí você vê que como nós cristãos acreditamos em um Deus que se fez carne, a transcendência não é mais uma coisa lá, tá longe. Não, a transcendência é a base da aqui. tua fé. Ela vive, ela Mas convive, ela é no dia a dia. Mas ela é extremamente desqualificada, porque você, para chegar a transcender, primeiro, você tem que ultrapassar a vitalidade. Né? O que é a vitalidade? É o ponto A, ponto B, o que me faz me mover entre um ponto e outro. Aí eu tenho a criatividade. A criatividade é você criar dentro do teu propósito de vida aquilo que seja melhor, aquilo que te leve a algum lugar. Você tem a afetividade, que é a que está mais comprometida, tá? Porque o afeto, sem ele, a gente não vive. E tem a sexualidade, que é uma confusão, é o teclado, mas mesmo. Não, ele é o mais desafinado da existência humana. Porque, na verdade, você quando fala de sexualidade, peraí, não é sexo. Sexo é 15% em cima disso. O resto é libido, é tesão para você, inclusive. Se você não tem tesão para o amor, você não ama. Então, é o tesão do religioso. Né? Quando eu falo tesão, não nesse sentido sexualizado. E você, para chegar à transcendência, você tem que perpassar por essas potencialidades. E eu vejo que na transcendência me faltou toda a disciplina. Quando você fala do artista, né, a forma que o artista se coloca diante de uma tela, de uma escultura, ou numa composição, ou para cantar a própria música em que compôs, tem que ter uma disciplina enorme para que o outro contemple, tá? Para que ele próprio contemple o que fez. Relativizar isso. Exatamente. Então, a fé, ela ficou de uma forma da qual ela não perpassa nem mesmo pela afetividade. Ela ficou alguma coisa singular em algum ponto do qual eu vou lá, como numa banca de jornal, compro o jornal, leio, e a partir dali eu começo a processar de acordo com como eu interpretei. Se eu, Kleber, na minha ignorância, eu pego determinadas passagens bíblicas e interpreto e trago para mim, através dessa interpretação,
a possibilidade de eu ter interpretado errado é muito enorme. grande. Sim, Por isso eu preciso de um pastor que de uma me guie, doutrina, de uma um doutrina, dogma. exata. Um dogma que agarre. E a Dogma. própria Bíblia já fala Sim, dessa sim. questão do entendimento equivocado, da protelação. Sim. Porque aí, quando você fala do dogma, você tem a doutrina, você tem o dogma, né? Aí nós vamos passar nas novas teologias, que a gente volta a dizer que é autoajuda, Sim. que nada mais é Sim. do você encontrar o Deus em você. Eu posso, a prosperidade, eu posso tudo. Aí vem a porra, inclusive, do empreendedorismo como também. Exato. Então, onde entra a fé em tudo Mas, isso? Kleber, vamos lá. É a fé em mim só. Não. Porque hoje o que você tem no mundo é, eu tenho fé em Não mim. está com fome, não, Kleber? Não Ah, tá, eu- não. ai, Não tá, não, não. não Esse tô. papo daria para 300 E nossa, filosofia Deixa eu só pura. terminar. Tá bom, eu não falo, pergunto Olha só, mais nada. por Não falo exemplo, mais nada. O que você tem? Miopia, o que é? Não sabe? Ih, tá beleza. tudo ruim, Então, tá tudo ruim. Tá qual... Ok. O oculista falou que Se está tudo você ruim. tira, você tem dificuldade. Ok, então, o que a gente percebe é o seguinte, quando você conhece a pessoa de Jesus, e aí por isso que eu falo que Jesus é a chave interpretativa, é a chave hermenêutica para entender a existência. Quando a gente passa por Jesus, você tem muito mais do que um horizonte conceitual, doutrinário fechado. Você tem um modus operandi, como você vive a vida, como você olha o outro, como você lida com Deus. Ele chama Deus de Pai Nosso. Todo rabino, quando procurado, ele era solicitado para ele que ele dissesse para ele, que ensinasse as pessoas a orarem. Ensina a gente a orar. E o rabino, quando ele ensinava a oração, ele não só ensinava uma mera oração, que, deixa eu pensar alguma coisa. Não. Ele fazia um resumo do que ele acreditava. Ele colocava lá a doutrina toda dele. Olha o Pai Nosso. Pai Nosso, que provoca para a gente que o pão é nosso, que diz para a gente que o perdão é nosso, e que coloca para a gente um senso de transcendência e de imanência. Ou seja, se o Pai é de todo mundo, o Pai é de todo mundo, então o pão também tem que ser na minha mesa e na mesa de todo mundo, como também o perdão e a ação da reconciliação tem que ser para todo mundo. Não é só para mim, são para todos. Então, se há um elemento doutrinário, esse elemento casa perfeitamente na pessoa de Jesus, e se eu pudesse fazer um reducionismo, sendo simples, mas sem perder a profundidade do que Jesus disse, vai para o Pai Nosso, lê e relê e diz, é isso daqui que eu quero viver para a minha vida. Porque aquilo dali traz um horizonte de sentido, Pai Nosso, porque é aquilo que eu vivo, eu nasci, eu sinto que alguma coisa que não me adequa, porque eu não sou daqui, eu tenho uma coisa transcendente, eu tenho a percepção de fome. Quem não tem uma fome existencial? Eu não estou falando só fome de pão, eu estou falando de fome de beleza, eu estou falando sobre fome de vida, eu estou falando fome. Então ele é o pão nosso, como ele também é o perdão nosso. Ele é aquilo que reconcilia. O Rodrigo está com fome lá. O Rodrigo tá, peraí. Eu só vou deixar. Parece Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar deixando uma Semana questão que para a vem. próxima semana. Quinta-feira. Porque quinta-feira, nesse mesmo horário, vocês vão ver, então, que o pastor e eu vamos falar sobre o seguinte. A doutrinação, então, ele respondeu, é necessária. Sim. Como é que eu vou traduzir isso numa língua atual, sem perder valores? Conteúdo, profundidade. E como vou fazer? Fechou. Boa. Dever de casa? Dever de casa. Olha. Mas não, é para Tem a assunto próxima assim. semana. É para a próxima Tem semana. pauta pra semana que vem. É dever de casa, tá vendo? Dever de casa. Pastor, obrigado, querido. Tamo junto. Tamo Olha, junto. chama o Firme pessoal forte. para assistir os seus vídeos lá no Instagram. Isso lá, Olha. olha lá, o Facebook, no Instagram, Thiago Santana César com Z. E em breve na Diário TV também. Em breve na Diário TV também, os vídeos estão saindo aí, vai. Sensacional. Fica joia. Sensacionais. Nós nas Sugiro o sobre oração que tá, daquele jeito. Kleber, obrigado, amigo. Semana que vem estamos de volta. Estamos de volta quinta-feira também. Tomando café, Tomando falando café, nossas besteiras, falando tudo sarapatel de coruja. Porque entenda vocês, o que eu gosto não é da filosofia, eu gosto do sarapatel Do de coruja. sarapatel de coruja. Chefe, amanhã cá estaremos, né? Só semana que vem não, né? Amanhã cá estaremos, mas lembrando o compromisso de hoje, 19 horas. 19 horas. No Salão Nobre da Prefeitura, Teatro chamado Municipal. Teatro Municipal, discussão sobre uma audiência pública sobre Importantíssimo. a nova concessão da estrada Teresópolis, Rio, além Paraíba, que passa por Teresópolis. Né? Isso aí vai mudar na vida de muita gente, e quem quiser alguma coisa diferente daqui a 2 anos, tem que começar a discutir e entender isso agora. Né? 19 horas hoje, então, no Teatro Municipal. Lá estaremos, lá estaremos. E a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, sua participação ao longo desse dia. Amanhã tem mais, para a gente fechar a semana com chave de ouro. Amanhã nosso jornalismo, nossas enquetes. Esteja comigo. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Um beijo no seu coração, excelente quinta-feira e até a próxima.
Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.